Eles vieram de vários cantos do país, querem garantir melhores serviços para a população. Por isso, participam da 18ª Marcha em Defesa dos Municípios. Está na hora de Município Brasil. Precatórios. Nome difícil, né? Veja como esse assunto tem mexido com as finanças municipais. Curiosidades. Você sabe quem faz o maior São João do mundo? E no quadro Cidade Modelo, um projeto no interior de São Paulo que tem ajudado a preservar a Mata Atlântica. Cartão de crédito, carnê de loja, prestação do carro. Mais da metade dos brasileiros deve alguma coisa. Com estados e municípios também é assim. Entre as dívidas mais comuns, uma tem nome bem difícil: precatório. Pense num assunto complicado, mas a repórter Mariana Abreu ajuda a gente a entender isso de uma forma mais fácil. Entra mês, sai mês e a conta não fecha. Os gastos são muitos: saúde, educação, previdência, funcionários. Já o dinheiro... Existem dificuldades, orçamentos apertados, muitas vinculações, quer dizer, a União, os estados, os municípios já têm muitas despesas obrigatórias. Além dos custos fixos, tem ainda as despesas extras. Uma delas, de nome complicado: precatório. Já ouviu falar? Já ouvi falar na televisão, né? Só, mas o que é mesmo? Significa uma coisa precária, né? Coisa que não tá boa. Imagine a cena. Você trabalha para a prefeitura e um dia descobre que o salário vai aumentar. Mas por algum motivo o tempo passa e você nunca recebe a diferença. Ou então um terreno que era seu é desapropriado pelo município para construir um campo de futebol. Só que você não vê a cor do dinheiro. Aí você decide entrar na justiça e ganha. Seu nome então vai parar numa lista. Esses pagamentos pendentes, que já somam 97 bilhões de reais, são os precatórios. Entre as prefeituras mais endividadas está Guarujá, famosa pelas praias e belezas naturais. A cidade amarga o 8º lugar no ranking nacional de devedores. Quanto tem a pagar? Quase metade do que arrecada por ano. Como é que você vai pagar essa dívida e fazer investimentos? Às vezes o que o município quer é uma rua asfaltada, um tapa-buracos, uma grama roçada. E esse dinheiro que nós estamos pagando, dívidas antigas, numa condição muito superior à nossa capacidade de pagamento, inviabiliza a execução dessas ações. O título de pior pagador fica com Porecatu, no Paraná, que arrecada 23 milhões de reais por ano e deve 31 milhões. Em seguida vem Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, com receita de 42 milhões de reais e 31 milhões em dívidas. Em terceiro está Santo André, em São Paulo. Deve 1 bilhão de reais, o que representa 2/3 do orçamento do município. É a nossa Constituição de 88 que regula o pagamento dos precatórios. O ato das disposições constitucionais transitórias previa um prazo de até 8 anos para o início para que essas dívidas fossem saldadas. E ao longo dos últimos 15 anos, diversas emendas à Constituição foram aprovadas, postergando o pagamento dessas dívidas. A última mudança veio em 2009. A emenda 62 criou um regime especial de pagamento, diluído em 15 anos, o que agradou estados e municípios devedores. Só que a mais alta instância da justiça brasileira decidiu que o novo regime é inconstitucional. Esse novo modelo, o STF entendeu que, na verdade, estava se empurrando o problema mais para frente, o problema que tem que ser resolvido urgentemente, já que, no fundo, as decisões judiciais não estavam sendo cumpridas. Agora eles terão que quitá-las em 5 anos e depois pagá-las regularmente. Quer dizer, a partir do momento em que
o estoque seja zerado. O STF também determinou que as dívidas sejam corrigidas pela inflação e não mais pela TR, a taxa de correção da poupança. A TR, como nós sabemos, ela não corrige, nem consegue corrigir nem de perto a inflação. Então, na verdade, as pessoas estariam perdendo dinheiro. Além disso, estados e municípios podem negociar com quem tem pressa em receber o dinheiro. Mas há um limite. O pagamento tem que ser, pelo menos, 60% do valor original. Prefeitos e governadores se queixam das mudanças. Os bons gestores não dão calote, mas os bons gestores querem pagar sem inviabilizar a gestão pública. Peço que haja uma nova lei dentro da realidade em que os estados possam continuar a prestar serviços na área de saúde, de educação, de uma série de coisas, sem ter que pegar todo o dinheiro para poder pagar precatório. Além da crise, da própria crise econômica, que estados enfrentam com o negócio de folha de pagamento, com a própria questão de previdência, agora tem mais uma que é precatória. Para especialistas, uma nova regra só terá sentido se conseguir que os precatórios sejam finalmente pagos. Eu acho que não basta largar o prazo, né? É preciso realmente que esses cronogramas sejam fixados com rigor e transparência e que haja uma fiscalização efetiva do cumprimento, né, dessas obrigações. Tem que chegar um dia e fazer um pacto federativo de verdade com todos os entes federativos, com o Legislativo e com o Judiciário. Vamos resolver esse problema do precatório, que é um problema grave. As pessoas conquistaram esse direito na Justiça a um certo valor e não conseguem ver o dinheiro nas suas contas. Está na lei. Os municípios devem prestar contas dos gastos com saúde a cada 2 meses. Para isso, os gestores podem enviar os dados pela internet. A Andréa Mendes, do Ministério da Saúde, explica como o sistema funciona no quadro Contas em Dia. Prefeito, o CIOPS é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. É um sistema de registro eletrônico centralizado, por meio do qual municípios, estados e a União são obrigados a informar suas receitas totais e suas despesas com saúde. O CIOPS é um instrumento muito importante porque ele é nossa fonte de informação sobre gastos com saúde no Sistema Único de Saúde no Brasil. E além disso, o CIOPS é utilizado formalmente para monitoramento da aplicação de recursos mínimos em saúde. O município é obrigado, por lei, a aplicar 15% dos seus recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde. Quem é responsável pela informação do CIOPS é o secretário de saúde. E como isso deve ser feito? Deve ser baixado um programa do site do CIOPS, ciops.datasus.gov.br. Depois de preenchido, deve ser feita a transmissão e a homologação, ou seja, a validação dos dados no CIOPS. Caso isso não seja feito no prazo legal, existem algumas medidas administrativas que são adotadas. Se ele não informar, deixará de receber os recursos do Fundo de Participação Municipal. Se ele informar, entretanto, declarar que aplicou menos recursos do que deveria ter aplicado, ele sofrerá um condicionamento das transferências. Isso significa dizer que parte dos recursos que ele recebe periodicamente, transferidos pela União, serão redirecionados para uma conta específica vinculada ao Fundo Municipal de Saúde e obrigatoriamente deverão ser aplicados em saúde. Então, o CIOPS é um instrumento muito importante, é obrigatório por força de emenda constitucional e por força de lei e deve ser preenchido bimestralmente, ou seja, a cada 2 meses, pelos gestores. O CIOPS é um instrumento fundamental para a gestão do Sistema Único de Saúde, nos permite saber o gasto e nos permite monitorar se municípios, estados e a própria União estão aplicando os recursos mínimos que devem aplicar em saúde. E os municípios têm até o fim de junho para se adequar ao novo Plano Nacional de Educação, o PNE. Veja mais no Giro de Notícias. O Plano Nacional de Educação começou a valer em junho do ano passado. Ao todo, são 20 metas a serem cumpridas até 2024. O PNE quer, por exemplo, garantir pré-escola para todas as crianças de 4 a 5 anos de idade. Também pretende acabar com o analfabetismo absoluto. Para isso, os planos municipais de educação devem estar em sintonia com as metas nacionais.
Mas essa não é uma responsabilidade só da prefeitura, não. Os moradores também precisam se envolver. Quer saber se o seu município está conseguindo cumprir as metas? Tá tudo na internet, anote aí. Observatório do pne.org.br. O Senado tenta pela terceira vez estabelecer novas regras para a criação de municípios no país. 2 projetos bem parecidos foram vetados pela presidente Dilma Rousseff. A justificativa foi o aumento dos gastos públicos, já que pelo menos 475 distritos querem se emancipar. O projeto, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, segue para o plenário do Senado. Depois, precisa ser analisado pelos deputados. No quadro Cidade Modelo, uma iniciativa que tem ajudado a preservar a Mata Atlântica. Antes, quem desmatava, agora tira o sustento da floresta. O projeto, certificado pela Fundação Banco do Brasil, é desenvolvido em Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Nossa Mãe Terra merece um pouco mais de respeito. Se nós quiser deixar algumas coisas de futuro para a nossa nova geração. A gente via a vida passando, a idade, os anos chegando e a perspectiva de nada, e os filhos todos indo embora. E a gente que não tem vontade de viver na cidade, se sente obrigado a ir. Com a prática da agrofloresta, em primeiro lugar, a queimada deixou de ser feita. Isso possibilita com que os sistemas, com que as florestas sejam regeneradas, com que haja mais água nos rios, com que o sistema das chuvas funcione melhor. O grande chamativo para se fazer agrofloresta, eu acho que foi a comercialização, o grande pivô. A gente saiu de uma produção de uns 90 mil por ano para 360 mil reais no ano seguinte. A questão dos agentes multiplicadores que transmitem o conhecimento para as outras famílias, a troca de conhecimentos no mutirão, a questão da pedagogia agricultor para agricultor, né? São coisas fundamentais nesse processo da agrofloresta. Atualmente, nós temos 120 famílias que participam da Coopera Floresta diretamente. Nós estamos trabalhando no momento com 300 famílias fora da Coopera. Os agentes de saúde aqui de Barra do Turvo dizem que as famílias da Coopera Floresta têm melhor saúde. E elas têm melhor saúde por 2 coisas. Pela alimentação diversificada, mas também pela autoestima. Se a gente não muda para a agrofloresta, hoje a minha família tinha ido embora tudo e estaria só eu com a minha mulher aqui. E os filhos que saíram agora estão querendo voltar porque estão vendo que as coisas aqui estão caminhando melhor. Né? Brasileiro controlando os gastos. Com as prefeituras não é diferente. Para dar conta do recado, milhares de gestores vieram buscar apoio aqui em Brasília. Daqui a pouco você vai ver como foi a marcha em defesa dos municípios. Antes, a gente vai lá para o norte do país conhecer um lugar que produz uma das melhores farinhas do Brasil. Eu estou falando de Cruzeiro do Sul, no Acre. A cidade é banhada pelo rio Juruá e atrai turistas de todos os cantos. As fotos são do Ismael Medeiros, Willis Torres e Osmário Lima.